Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como podemos vencer as nossas tentações. Existe uma estratégia muito boa que a Bíblia nos ensina. Mas antes da gente começar nesse conteúdo tão abençoado, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor diretamente ao seu coração, para seu crescimento, edificação e preparação para trabalhar na obra de Deus e no reino do nosso Senhor. Como a gente tem falado, irmãos, como é que a gente consegue vencer as nossas tentações? A gente precisa primeiramente de muita perseverança realmente e nunca desistir. A verdade é que muitas vezes a gente se sente muito desanimado, quando a gente não consegue receber algumas bênçãos da parte do Senhor da nossa vida, né? Talvez às vezes a gente ora, aquilo não acontece da forma que a gente gostaria, ou a bênção ainda não chegou. Isso dá uma certa frustração, mas a gente tem que continuar persistindo, né? Principalmente contra as tentações que são dardos malignos que o inimigo lança contra a vida de todo o cristão. Então continue avançando com confiança, continue buscando o Senhor de todo o seu coração. Lembra que o Senhor está do seu lado, te ajudando, né? Ele fala: não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus e te ajudo. E aqui vai 5 estratégias para você refletir no dia de hoje, de como você pode estar vencendo as tentações na sua vida. Talvez há um pecado de estimação, há algo que você ainda não conseguiu parar. Tem pessoas, irmão, é comum isso acontecer. Existem pessoas mesmo depois de batizadas que ainda continuam pecando, que não deveriam, sofrem. Muitas vezes tem vergonha de conversar com o seu pastor ou com um líder. Então aqui vai uma instrução da parte do Senhor diretamente ao teu coração. A primeira estratégia da parte de Deus para o seu coração é realmente você usar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma mais poderosa, irmãos. Jesus, o próprio Cristo, usou a palavra de Deus para vencer as tentações no deserto. Antes da crucificação, Jesus fez um jejum no deserto e ali foi tentado por Satanás. Em outras palavras, precisamos estar alimentados da palavra de Deus diariamente, porque a palavra de Deus nos ajuda a nos fortalecer. Quando paramos de orar, quando paramos de jejuar, quando paramos de ler a palavra, de ter comunhão com os irmãos, eu acredito que vocês já devem ter percebido que isso enfraquece o nosso espírito. E isso se torna muito perigoso. Por quê? Porque nos afasta da presença de Deus, nos afasta da igreja, nos afasta da comunhão, e muitas coisas horríveis e desgraça vêm sobre a nossa vida, porque estamos sem proteção. E a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Citações do próprio Cristo. A segunda estratégia que eu quero te dar hoje realmente é que você deve orar, isso mesmo. Mateus capítulo 26, verso 41 vai dizer o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o evangelista Mateus aqui, ele nos ensina que o nosso espírito é forte, mas a carne nossa é fraca. Note que quando estamos em jejum, se tornamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, nosso orgulho diminui, nossa soberba diminui, somos mais amorosos, somos mais amáveis, mais dedicados nas coisas de Deus. Quanto menos nós oramos, mais relaxados somos, mais nos afastamos das coisas de Deus. E isso é muito ruim. O próprio Jesus, ele orava para vencer as tentações. Então, se você está sendo tentado, você está me ouvindo neste momento, né? A orientação aqui: comece a orar, irmão. Você não precisa passar 20, 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia inteiro em oração.
mas acostume aos poucos conversar com Deus. Uma oração é um diálogo. Abra o teu coração para Deus, agradeça, peça perdão e peça o auxílio do Senhor. Bom, a terceira estratégia aqui para você poder resistir ao mal, resistir às tentações, está contida em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-se, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Resistência à tentação requer força de vontade e determinação. Você precisa ser uma pessoa determinada. Devemos lembrar aqui que temos o poder sempre, irmão, para escolher se queremos fazer as coisas certas ou não, ou vamos fazer as coisas erradas. Quando você opta por fazer as coisas erradas, você está optando se tornar um inimigo de Deus. Você está optando a voltar às práticas pecaminosas do mundo, a voltar ao cativeiro de Satanás na sua vida. Mas quando você resiste, né? Quando você ora, quando você pede para Deus te ajudar, né? Ali a resistir toda a situação, o Senhor, Ele te livra das coisas. Eu quero te falar que algumas pessoas falam assim: pastor, eu quero orar para que Deus tire esse pecado da minha vida, né? Eu quero te dizer, irmão, que Deus, Ele não tira pecado nenhum da nossa vida. Deus, Ele nos dá capacidade e força para nós mesmos vencermos o pecado. Então fica essa dica para você. Como que eu venço o pecado? Como é que eu consigo, né? Orando, né? Usando a palavra de Deus. E, além do mais, você precisa se sujeitar a Deus. Tem pessoas que não querem se sujeitar, tem pessoas que ouvem a palavra, mas não querem praticar. Outras leem a palavra e só querem praticar as coisas que acham correto. Hoje está um caos muito grande no meio evangélico cristão. Por isso vemos muitos escândalos hoje, irmãos, no meio do grupo nosso, né? No meio dos cristãos de forma geral. Por quê? Porque não querem se sujeitar a Deus. Eles leem alguns versículos, dão a interpretação que eles acham que são corretas e o resto tem que reescrever a Bíblia. A Bíblia não precisa ser reescrevida. Então, se sujeite a tudo aquilo que Deus coloca na sua vida. Bom, a próxima estratégia para você é fugir da tentação. Isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 vai dizer o seguinte, né? Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, eu peguei esse versículo aqui, por quê? Porque muitas pessoas falam que não conseguem fugir da fornicação. O que é fornicação, pastor? Fornicação realmente é você ter relações sexuais ilícitas fora do casamento. Se você está tendo relações sexuais com a sua namorada, com sua amiga, com o seu amigo, com o seu noivo, é considerado pela palavra de Deus fornicação. Você deve se arrepender disso, pedir perdão para Deus, né? E procurar a santificação. A melhor coisa que a gente faz, irmão, é tentar fazer de tudo para que a gente não erre. Todo pecado será cobrado, tenha certeza disso. Satanás, ele incentiva as pessoas a pecar e depois ele mesmo acusa essa pessoa para que ela caia em desgraça, vexame e vergonha. Então, sempre que você puder, fuja do pecado. O meu pecado é diferente do de vocês. Talvez vocês são tentados em áreas diferentes do que a minha. Mas, com certeza, você sabe qual é a sua fraqueza. Então, nunca enfrente. Existem pessoas que elas acham que depois que desceu as águas do batismo, recebeu o Espírito Santo, se tornaram super crentes. Estão imunes aos pecados antigos. Não faça isso, irmão. Isso é uma coisa totalmente de tolo. Literalmente, são coisas de pessoas tolas fazer isso. Entendeu? Por exemplo, se você é um alcoólatra, você não vai ficar tentando a Deus, indo em bar, indo no lugar onde tem álcool para você cair, irmão. Seja sábio com isso. Então, fuja do pecado. A próxima estratégia que eu quero te dar aqui, né, que é a quinta estratégia, é que realmente nós devemos ser radicais com o pecado. Mateus capítulo 5, verso 29 vai dizer o seguinte: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado
no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado do inferno. O que está querendo dizer? Existem pessoas que ficam negociando com o pecado. Você não pode negociar com o pecado. Então, saiba, irmão, se você precisa ser radical com algo, seja radical. Você não tem controle sobre jogos, arranque da sua vida. Você não tem controle com a pornografia, você não pode ter um aparelho digital, um telefone, um iPad, um tablet, um computador. Até que pelo menos que você seja livre desse pecado. Então, irmão, não importa se as pessoas que estão ao seu lado falam assim, meu Deus, irmão, minha irmã, que você está ficando fanática. Não, irmão. Com o pecado, a gente não deve negociar. Seja radical. Santidade ao Senhor em todo momento. A sexta e última estratégia para você é que você nunca deve desistir. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 vai dizer o seguinte: sede fortes e corajosos, não tenhais medo nem ficais atemorizados diante delas, porque Yahvé vosso Deus é quem vai convosco. O Eterno nunca vos deixará e jamais vos abandonará. Eu sei, irmão, que existem pecados que são um sofrimento muito grande. Existem muitas pessoas, às vezes, que a gente atende, estão chorando, se lamentando, mas eu quero te dizer que tudo que for bom, tudo que for honesto, de boa índole, isso você deve buscar, e você deve lembrar que você não está sozinho nessa batalha. Jesus está com você, e que você, se Jesus está com você, já é mais do que suficiente. Então você é certo que irá vencer. A luta contra a tentação na nossa vida é constante, sabemos disso, mas é importante a gente continuar a lutar e nunca desistir. Até porque quando você falha, quando falhamos, né, o que a gente deve fazer? A gente deve se arrepender realmente do pecado que a gente cometeu, confessá-los a Deus, e se caso necessitar, irmão, peça ajuda para alguém e se levante a tua cabeça e busque de novo a santidade. É assim que Deus irá te honrar. Eu espero que essa mensagem te abençoe, encheu o teu coração, né, de graça, de paz e direcionamento. Eu quero orar por você neste dia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas nesse momento que estão procurando vencer as tentações. Talvez há pessoas aqui que se entregaram ao pecado, saíram de uma igreja, abandonaram ao Senhor, mas se sentem culpadas e não com força mais para voltar para os teus braços. Eu te peço, Espírito Santo, visita essa pessoa que me ouve neste momento, que essa palavra de ânimo, de fé, possa entrar dentro do coração, que toda amarração do inferno, que toda seta do inferno, que todo intento do inferno contra a vida dos teus filhos caiam por terra, em nome de Jesus, que eles possam vencer todas as tentações, porque o Senhor já disse que nós somos mais do que vencedores, e se o Senhor é com nós, quem será contra nós? Irmãos, eu peço que você me ajude, deixe seu comentário, seu like, não se esqueça de inscrever e ajude a compartilhar, tá bom? Eu sou o pastor André Iorri, eu te abençoo hoje em nome de Jesus.